Como é que eu vou começar esse vídeo? Fala, meus queridos velocistas, tudo bom com vocês? Saiu a terceira parte da animação Liga da Justiça, Crise nas Infinitas Terras do Tomorrowverse. Muita gente nem deve saber que teve segunda parte, quem dirá terceira, né? Tem gente que parou de acompanhar na primeira. De fato, o hype e a empolgação para esta animação estão completamente lá embaixo. Muita gente de fato não gostou do que aconteceu. Eu realmente não gostei de muita coisa que aconteceu. Até porque depois que eu assisti a segunda parte dessa animação, eu já fiquei sem esperança e sem expectativa de realmente sair alguma coisa boa. Eu não me refiro nem a uma questão de fidelidade, tá? Porque evidentemente, sabendo os personagens que são importantes na verdadeira Crise das Infinitas Terras e sabendo que muitos deles nem chegaram a ser adaptados dentro desse universo, não tem como você realmente esperar uma fidelidade bem feita. O mínimo que a gente pode esperar é uma história diferente, mas bem adaptada, que mantivesse uma qualidade. E a animação Liga da Justiça Crise nas Infinitas Terras Parte 1, ela começou razoavelmente assistível, na minha opinião. Já fiz vídeo aqui no canal, vai estar o link nos cards também para vocês verem. Eu achei interessante, mas confusa. Porém, a segunda parte foi o abismo, né? Vamos combinar que a segunda parte dessa animação foi horrorosa. Quem assistiu sabe. Acho que nada se salva. Eles fizeram praticamente uma segunda parte focada no pirata psíquico. Aí essa terceira parte, pessoal, e eu pensei, ok, qual vai ser a enrolação? Porque obviamente que o ritmo dessa animação também é mais lento, né? Eles enrolam pra encher linguiça, pra ganhar tempo de tela. E eu confesso que até os 47 minutos do primeiro tempo, né, por assim dizer, pra mim tava um tédio. Tava ruim, tava mal feito, tava lenga-lenga. Só que depois que passou uma hora, eu vou ser xingado por dizer isso. Eu gostei do que aconteceu. Eu não digo que foi bem feito, tá? Tem uma diferença exorbitante de uma coisa ser bem feita e de você gostar do que você viu. Na verdade, eu gostei da intenção do que eles fizeram, mas eu achei a execução, como é que eu vou explicar? Uma execução de filho da p***. Mas enfim, pra gente não perder mais tempo, no vídeo de hoje então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu nessa crise, porque de fato a terceira parte explica tudo. Então pra gente não ficar com mais nenhuma enrolação, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecido como Legado Flash Brasil. Muito prazer, meu nome é Léo. E se você for novo aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente traz as melhores explicações e dúvidas sobre a DC, o universo do Flash. Então já vou pedir pra você clicar no botãozinho vermelho para se inscrever no canal. Não esquece de deixar seu like, que isso daí me ajuda muito, é muito importante. E por último, mais ou menos importante, ativa o sininho para não perder nenhuma das notificações futuras. Muito obrigado, de verdade. Pessoal, eu não sei por onde eu começo a analisar isso, mas eu acho que eu vou tentar explicar pra vocês o básico, pra todo mundo entender por que a Crise das Infinitas Terras aconteceu no Tomorrowverse. E sim, aqui esse vídeo vai estar recheado de spoilers, tá? Então se você não assistiu a Crise, você vai ter spoilers, principalmente da parte 3, tá? A parte 2 eu nem vou mais tocar no ponto, porque eu acho que foi a pior parte até agora. Eu vou falar mais disso futuramente, tá? Pessoal, quando a gente fala de Crise das Infinitas Terras, a gente tá falando de uma coisa muito específica. É uma guerra entre o Monitor e o Anti-Monitor. Afinal de contas, o universo, ou melhor dizendo, o multiverso em que tudo se passa, é um multiverso feito de matéria. E do outro lado da história, nós temos o Anti-Monitor, que é praticamente o oposto de tudo o que nós somos. Então, o objetivo dele é destruir todas as terras de matéria, todas as terras que já existem, os universos, tá? Quando eu falar Terra, eu não estou dizendo só o planeta Terra, tá? Mas é porque na CW eles usavam essa expressão de Terra para se referir ao universo inteiro. Então, se em algum momento aqui eu falar a Terra de alguém, eu estou me referindo ao universo inteiro e não só ao planeta Terra. Então a gente sabe que o Anti-Monitor, ele queria destruir todas as infinitas terras, os infinitos universos do Monitor para poder criar um universo de antimatéria. A gente viu essa tentativa acontecendo lá na crossover Crise das Infinitas Terras da CW 2019 e, bom, não preciso nem perder meu tempo explicando como aquilo não foi bem feito. Só que não foi bem feito por um ponto muito específico: falta de orçamento. Não tinha verba para fazer o que eles queriam. Só que foi fiel em vários pontos. Mostrou a origem do Anti-Monitor, mostrou o Pariah sendo arrastado de um universo para o outro, o jeito como o Anti-Monitor foi derrotado de outra história, mas mostrou algumas coisas que foram um pouquinho adaptadas
adaptadas do original. Só que quando a gente vai para a Liga da Justiça do Tomorrowverse e Crise nas Infinitas Terras, a situação muda completamente. E eu digo completamente, pessoal, porque aqui nós não temos apenas um anti-monitor, da mesma forma como nós tínhamos um monitor. E acredite, isso não é nem um pouco explicado e não faz o menor sentido. Mas de fato, pessoal, eles passam o filme inteiro tentando lutar contra algo que até pelo menos o final da parte 2, todos nós acreditávamos ser um ser intergaláctico, um vilão, por assim dizer. Para nós chegarmos quase que no final dessa animação e percebermos que não era um. Na verdade, eram vários antimonitores. E como é que foi que isso aconteceu? Por que eram vários antimonitores? De onde é que saiu isso? Vamos dar uma de flash e voltar um pouquinho no tempo? Porque eu vou ter que explicar pra vocês uma coisa muito cabulosa que aconteceu. Essa animação é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que eles deram um retcon no final de Liga da Justiça Guerra Apocalipse. Porque no final daquela animação, a gente lembra que o Flash, Barry Allen, volta no tempo e cria outro Flashpoint a mandato do Constantine. Afinal de contas, o Darkseid invadiu a Terra, o núcleo da Terra já estava 30% danificado, enfim, ia dar muita merda se eles ficassem daquele jeito. Então, o John Constantine manda o Barry voltar no tempo para que ele pudesse mudar a história. A gente precisava que isso acontecesse, isso aí não era um erro da parte dele. Ele precisava mudar a linha do tempo para impedir essa invasão do Darkseid. Só que aí é que acontece a merda, porque em vez dele voltar em algum momento em que a Liga da Justiça soubesse da invasão do Darkseid, algumas coisas acontecessem diferente, o John Constantine manipula o Barry numa cena estendida, onde ele coloca um feitiço de controle mental, por assim dizer, e também um veneno de feitiço nas costas dele, fazendo com que o Barry voltasse no tempo no único momento em Apocalipse onde o Darkseid bebê estaria vivo e desprotegido. Então o Barry invade Apocalipse, mata praticamente todos aqueles guardas de segurança, só que na hora que o Batman tá vendo isso com o Constantine, ele mesmo fala que não é o Barry que tá matando, e de fato o Barry, o Flash, ele não virou um assassino proposital, mas ele virou um assassino de certa forma, porque a magia que o John Constantine colocou nele, naquele momento em que ele voltou no tempo, tudo que estava perto dele iria morrer, porque o John Constantine sabia que o Barry não tinha o coração necessário para tirar uma vida. Por isso que o John Constantine usou um feitiço em que só do fato do Barry estar presente do lado do Darkseid bebê já mataria o Darkseid. Tá bom, Léo, ok. Então o Flash voltou no tempo, quando o Darkseid era bebê, e matou o Darkseid para impedir que o Darkseid invadisse o planeta Terra daquele universo. Mas o que isso tudo tem a ver com o Tomorrowverse? Praticamente tudo, porque olha a cara de pau da DC Comics. Quem conhece muito bem a série do Flash, as animações, os quadrinhos, sabe que quando a gente tá falando do Flash, existe um termo muito importante chamado ponto fixo, né? Fix point. Ou seja, um ponto fixo é uma coisa que precisa acontecer daquela forma, e se essa coisa for alterada, vai causar meio que uma explosão cósmica no universo, dependendo da forma como for alterada ou por quem for alterada. Por exemplo, o caso da morte da mãe do Barry, né? Quando o Flashverso voltou no tempo e matou a mãe dele, isso causou um ponto fixo no tempo tão grande que criou um novo universo, né? Uma nova linha do tempo, Prime, por assim dizer, a partir dali. Então, se alguém voltasse no tempo e impedisse o Flashverso de matar a mãe dele, não estaria desfazendo um erro, estaria cometendo um novo, porque aquilo se tornou um ponto fixo. Eu tô dizendo tudo isso, pessoal, porque aparentemente foi revelado que o Darkseid, o nascimento ou a existência do Darkseid, por assim dizer, é um ponto fixo do tempo. My God. O que eu quero dizer com isso? Que eles podem derrotar o Darkseid quantas vezes eles quiserem, mas eles não podem matar o Darkseid, cara. Eles não podem matar o Darkseid. Tipo, eles não podem matar o Darkseid. Eles não podem matar o Darkseid, senão o universo entra em colapso. E literalmente foi o que aconteceu. O Barry, mesmo não querendo, acabou matando o Darkseid só de estar perto dele. E isso causou uma ruptura gigantesca no tecido do espaço-tempo. Se vocês acham que salvar a mãe do Barry
era um problema, imagina só matar o Darkseid. Então isso causou uma rachadura tão grande no tecido do contínuo espaço-tempo que aparentemente, de acordo com essa animação, eu me recuso a acreditar que isso é verdade, mas de acordo com ela aquele universo da Liga da Justiça praticamente era solo. Não existia multiverso. Tanto que o Batman fala que o multiverso que existe dentro do Tomorrowverse, ele só existe por conta dessa ruptura mal feita com a morte do Darkseid no outro universo. Vocês estão vendo como isso não faz o menor sentido? Eu acho muito foda o fato dele voltar no tempo e matar o Darkseid e isso ter um impacto no ponto fixo. Essa parte eu acho fenomenal do roteiro. Na verdade, eu acho fenomenal que a existência do Tomorrowverse sido originada totalmente da decisão que o Barry teve de voltar no tempo do final de Guerra Apocalipse. Agora, você chegar pra mim e falar que naquela época da Liga da Justiça, ponto de ignição entre outras animações desse mesmo universo, não existia um multiverso? E a partir desta ruptura da morte do Darkseid, que o multiverso se originou, e a partir deste multiverso, nós tivemos Tomorrowverse, nós tivemos Liga da Justiça Sem Limites, nós tivemos Batman The Animated Series, que aliás, galera, isso é outra coisa, tá? Apareceu alguns universos ao longo dessa animação sendo destruídos, né? Numa espécie de fanservice. Evidentemente que eu gritei, pulei, aplaudi, chorei com tudo isso. Claro que eu chorei com tudo isso, né? Só que depois eu percebi a patifaria que eles fizeram. Primeiro aparece uma coisa que não faz nem sentido, que é o universo daquele Batman mais antigo, né? Na Terra chamada 508. Só que pra quem acompanha a Legado Flash Brasil no Instagram, sabe muito bem que a Terra 508, de acordo com a série animada atual Minhas Aventuras com Superman, a Terra 508 é da Liga da Justiça Sem Limites, porque é o Superman que apareceu lá. Quando o Mxyzptlk, sei lá como é que pronuncia esse nome, que é difícil pra caramba, apareceu pra falar com o Superman e veio dizer que em quase todos os universos o Superman é o Clark Kent e vice-versa, ele colocou alguns universos pra aparecer na série Minhas Aventuras com o Superman. E lá estava o Superman da Liga da Justiça Sem Limites, Terra 508. Só que quando a gente vai pra Crises Infinitas Terras, a gente vê que a Terra 508 não é dele não. Mas calma que não acabou, ainda piora. A gente viu sim o universo de Liga da Justiça Sem Limites. A gente sabe que é porque enquanto a Terra foi explodida, eles estavam na estação espacial lá que o Batman fez. A gente obviamente não viu todo mundo, a gente viu lá a Chayera, o Lanterna Verde, o Flash e o Aquaman praticamente. O Superman tava de costas com a Diana. O que eu acho que é uma coisa muito ridícula, você botar o universo mais amado da DC Comics, porque esse é o universo mais amado da DC Comics, na animação Crises Infinitas Terras, e esse universo não tem nem a dignidade de ter um papel importante na história. E pessoal, um detalhe importante, tá? Eu ia falar nesse vídeo que eles fizeram a patifaria de separar o Batman The Animated Series de 92 da Terra da Liga da Justiça Sem Limites, só que eles não separaram. O que acontece, na verdade, é que eles mostraram duas perspectivas diferentes, e o que confundiu algumas pessoas, e também a mim no início, é que o uniforme que o Batman tá usando quando ele tá lutando contra o Coringa, quando a Onda de Antimatéria vem, é o uniforme mais antigo dele, o clássico mesmo, da série animada. Não é o uniforme que ele usa no Liga da Justiça Sem Limites. E a gente sabe que o Batman The Animated Series, assim como o Superman The Animated Series, é o mesmo da Liga da Justiça Sem Limites. Então é um universo único mesmo. Acontece que eles usaram o traje antigo do Batman e isso confundiu um pouco. Outra coisa também que complicou muito a situação é que quem assistiu tudo da série animada sabe que tem episódios que mostram o futuro. Aliás, teve um spin-off de Batman The Animated Series com Terry McGinnis chamado Batman do Futuro. Então esse universo conhecido como Terra 12, que foi morto e destruído pela antimatéria, é uma variante do universo principal que a gente assistiu do Liga da Justiça. Não tem como ser o mesmo universo, porque a gente sabe que o universo original tinha acontecimentos que se passavam no futuro, já com Bruce Wayne velho e etc. Então, pessoal, eles tentaram fazer um fanservicezinho, mas isso muito provavelmente é uma Terra variante, não é a Terra principal, senão não faria o menor sentido, né? Eu fiquei meio revoltado com essa falta de organização e essa patifaria deles. E outra coisa também, quando eles mostram o universo de Animated Series do Batman, eles se preocupando em lutar com o Coringa! Sendo que nós estamos vendo as terras sendo destruídas, e quem assistiu a série animada sabe que ele não simplesmente deixaria a terra ser destruída daquele jeito pra lutar contra o Coringa.
Aonde que isso aconteceria? Isso daí não aconteceria. A Liga da Justiça Sem Limites, na torre deles de vigilância, lá no espaço, sem saber o que fazer, cada um apertando um botão diferente, enquanto a onda de antimatéria ainda ataca eles. Por que que o monitor não recrutou eles? Por que que eles não estão com a galera importante? Afinal de contas, eles são os mais amados, eles são inteligentes, eles têm toda uma equipe lá pra ajudar eles. A gente só pode pensar que foi preguiça da parte da Warner de querer trazer o material original antigo num crossover com material novo. Ainda mais que quase ninguém gosta do material novo. Todo mundo ama o antigo, né? Então vocês percebem que o problema na situação é dizer que depois que o Darkseid morreu, o multiverso foi criado, a Terra 12 da série animada do Batman, a Terra da Liga da Justiça Sem Limites, nada disso existia antes do Darkseid morrer no final de Liga da Justiça Guerra Apocalipse, porque é justamente o que a animação dá a entender, que aquele multiverso só existiu por conta de um erro do Constantine, que foi mandar matar o Darkseid. Se o Darkseid não tivesse morrido, simplesmente o multiverso não iria existir. Só iria existir aquele universo. E isso não faz sentido, porque essas outras séries que a gente viu voltar agora são mais antigas ainda do que a própria animação da Liga da Justiça Ponto de Ignição ou da Liga da Justiça Apocalipse, que é de 2020. São séries lá da década de 90 praticamente. Então como é que você vai me dizer que elas só puderam ser criadas depois que o Darkseid morreu lá em 2020 praticamente? Isso não faz o menor sentido, E pra piorar a situação, obviamente que a Warner fez questão de trazer tudo isso só pra ser destruído. A gente é obrigado a ver a Liga da Justiça Sem Limites sem saber fazer nada, sendo destruídos. Enquanto a gente vê outras versões de heróis com esse traçado, um bando de gente incompetente que não sabe como resolver a situação. Voltando um pouco mais pro foco agora na trama que se passa na terceira parte, o grande plano que eles têm para conseguir derrotar o Anti-Monitor, até o momento em que eles acham que é só um Anti-Monitor, é justamente explodir ele com uma energia de luz muito forte. E eles até cogitam em usar o Sol, mas um Sol só não é o bastante. Então eles mandam a Kara se energizar com o Sol das 52 terras que estão lá ainda existentes, por assim dizer. Então a Kara vai no meio desses 52 sóis, ela se carrega daquele jeito. Depois que acontece um ataque ao Anti-Monitor, ela consegue entrar dentro dele e ela explode, se sacrificando para destruir o Anti-Monitor para sempre. Tudo bem, até aí a gente viu que deu certo, então aparentemente o Anti-Monitor tinha sido derrotado. Tudo certo, só que não, porque no meio tempo em que eles estão tentando derrotar o Anti-Monitor, o Batman, junto do Constantine, junto da Mulher Maravilha, junto do Lanterna Verde do John Stewart, eles estão justamente tentando entender o que aconteceu com as memórias do Constantine, para tentar entender qual é o problema que eles têm que resolver. E é nesse meio tempo que o Batman descobre que o multiverso só existe por conta de um erro da parte do próprio Constantine em mandar o Flash voltar no tempo para matar o Darkseid, na esperança de que aquela guerra apocalipse na Terra, no outro universo, nunca aconteça. E no meio disso, eles acabam percebendo que o Anti-Monitor, na verdade, não é do mal. Ele não simplesmente quer destruir o universo de matéria, o multiverso de matéria, para que ele possa criar um multiverso de antimatéria. Na verdade, eles acabam entendendo que o Anti-Monitor é como as suas células do corpo quando um vírus, uma bactéria, uma doença acaba te afetando. Os glóbulos brancos que vão ajudar a cicatrizar e a atacar e curar a situação. E nesse meio tempo, eles falam, mas espera aí, nunca é só um. Sempre o corpo humano manda vários para resolver essa situação. E é nessa hora que o Marciano acaba percebendo que existem milhares anti-monitores indo pra cima deles. Só que eles chegaram na conclusão que os antimonitores não são do mal, ele só quer apagar esse multiverso da existência. Ele quer recomeçar do zero, apagar tudo isso e criar um único universo a partir disso, porque aparentemente, de acordo com as regras da lei da física nessa animação, o multiverso é um erro e não pode existir, só pode existir um universo. Tem muita gente que concorda em se sacrificar para isso, nem todo mundo concorda, mas a questão é, como é que eles vão converter todo o multiverso que existe ou que restou num único universo para que o Anti-Monitor não precise destruir tudo? Para eles todos poderem ir para o novo universo único que vai existir, eles vão ter que se converter em energia. Praticamente é isso que aconteceria com todos os personagens que estão ali ainda vivos. Para eles fazerem isso, precisaria de uma máquina de criação e conversão, que por conveniência do roteiro,
O monitor havia criado isso e havia escondido numa dimensão pequena entre os universos. Só que para essa máquina funcionar e fazer uma coisa infinita, ela precisa de um combustível infinito também, que não acabe. Então não adianta uma pessoa qualquer se sacrificar, ou usar o anel, ou qualquer coisa para energizar. Tem que ser uma pessoa que é praticamente imortal, infinita, para energizar a máquina, para a partir disso eles conseguirem criar um universo novo e todos eles serem convertidos para dentro dele. Então a gente vê a Mulher Maravilha fazendo isso, se sacrificando, afinal de contas ela é filha de Zeus, ela é imortal, e aí ela se sacrifica para poder criar esse novo universo. 98% dos personagens aceitam se converter para lá, o Spectre aparece e ele explica até como é que vai funcionar, que não necessariamente vai ser este Batman ou este Superman que vão ter a consciência lá dentro, mas uma parte de cada um deles vai estar nos novos personagens que vão estar nesse universo. Eu não vou mentir não, tá? Essa parte eu achei bonita, essa parte eu achei bem feita. Evidentemente que quase todo mundo aceita, só 2 personagens não aceitam, que foi o Questão, ele é totalmente contra isso, ele ficou todo emburrado e não quis aceitar, e o John Constantine também não aceita e fica junto do Spectre. Depois que a gente vê todos os personagens se convertendo para dentro desse novo universo, os anti-monitores desaparecem, afinal de contas, não existem mais essas terras nem esses personagens para que eles precisem serem destruídos. A cena pós-crédito, por assim dizer, não sei se eu posso considerar uma cena pós-crédito porque ela vem antes dos créditos, mostra a Mulher Maravilha criança nesse novo universo, ainda assim com o traçado do Tomorrowverse, brincando de avião, e a mãe dela dizendo: cuidado, Diana, nem mesmo as princesas são imortais. Sinceramente, eu não sei pra que você viu essa cena. Eu acho que é pra dizer que a Mulher Maravilha ficou bem no final das contas e que ela voltou. Mas, sinceramente, eu, na minha humilde opinião, achava que não precisava ter mostrado nada, porque eles vão ter que refazer esse universo, óbvio, eles querem dinheiro, então não precisava mostrar com esse traçado, sabe? Tipo, não mostra nada, deixa pra lançar um trailer futuro daqui a uns anos com um universo novo. E praticamente isso marca o final definitivo do Tomorrowverse. É assim, pessoal, obviamente que nesse vídeo eu tive que resumir muita coisa pra vocês, porque obviamente a animação tem quase 2 horas, então acontece muita coisa lá dentro. E o mais triste com o final desse Tomorrowverse é pensar que as animações que a gente tanto gostava, como Batman The Animated Series ou Liga da Justiça Sem Limites, eles simplesmente foram destruídos. Nem adiantaria os fãs pedirem por uma nova temporada, dizendo que seria um outro universo, porque até este presente momento, o multiverso das animações da DC Comics que se passava ali do Tomorrowverse, ele foi destruído. Eu falo aquele multiverso porque a gente tem um universo diferente chamado Minhas Aventuras com Superman, que ainda está passando, aliás, vai para o último episódio essa semana, e esse universo do Minhas Aventuras com Superman, aparentemente, ele não se passava no multiverso do Tomorrowverse. É muito estranho dizer isso, porque todas as séries animadas deveriam fazer parte do mesmo multiverso, assim como os filmes da DC Comics também fazem parte do mesmo multiverso das séries e tudo mais. Então, sim, todas as animações eram para fazer parte do mesmo multiverso, sendo cada um universo diferente. Mas se nós formos parar para pensar, esse universo do Minhas Aventuras com Superman, ele ainda existe, ainda está intacto. E não faria sentido, porque no final dessa crise, onde se passava tudo, todos os universos foram destruídos, e os que não foram convertidos num universo novo. Então eu não sei qual é o plano da DC Comics ou da Warner em relação a Minhas Aventuras com Superman ou em relação ao novo universo que vai ter. A gente só sabe que até Segunda Ordem não existe um multiverso novo. Me baseando no que eu vi nessa animação, não existe um multiverso mais, existe um universo. Eu espero que com o tempo isso mude e que as séries antigas, as coisas antigas possam voltar. Bom, pessoal, praticamente esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E aqui vai ficar a minha classificação do pior ao melhor em relação às partes desta crise, né? Praticamente eu boto a segunda parte como a pior parte, pra mim foi terrível, terrível mesmo. Depois eu boto a primeira parte como mais ou menos, mesmo tendo Flash, eu não curti tanto, foi meio confuso. Então em terceiro lugar eu boto a segunda parte, em segundo lugar eu boto a primeira parte e em primeiro lugar eu boto a última parte, que é a parte 3, tá ok? Você já assistiu a 1, 2 e 3, ou você ainda não assistiu, você pretende assistir? Deixe nos comentários e vamos debatendo juntos, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.